Seu Luiz resolveu deixar o açúcar refinado de lado. Com 82 anos, ele está usando o adoçante, seguindo a sua esposa que já utiliza o produto há 10 anos. Deixei de usar açúcar também. Eu já estou com 82 anos, estou fazendo um certo regime, né? Para ver se chega os 100. O adoçante é indicado para pessoas obesas e aquelas que têm problemas com glicemia alta. Na hora de comprar o produto, o consumidor deve prestar atenção em alguns aspectos e evitar alguns tipos de adoçantes. Esse nutricionista afirma que os adoçantes sintéticos com substâncias como sacarina e aspartame não são recomendáveis por trazer prejuízos ao intestino. Esses adoçantes, na verdade, eles acabam promovendo, adoçantes de um modo geral, eles acabam promovendo, alguns distúrbios aí em questão, principalmente gastrointestinal. Então, algumas pessoas têm alteração da microbiota intestinal por conta desse consumo, no excesso desse tipo de adoçantes. E por serem adoçantes sintéticos, eles são os menos recomendados. Algumas pessoas hoje, a gente percebe, na verdade, que substitui o açúcar pelo adoçante, só que na hora de fazer o consumo do adoçante também acaba extrapolando no consumo do adoçante. Então, às vezes, ali pega uma colherzinha de sopa, uma colherzinha de chá, enchendo de adoçante, Então, o adoçante que era para fazer o consumo ali de 4, 6 gotinhas em uma xícara de café, acaba virando uma colher de adoçante. Quem tem a necessidade de usar o adoçante deve optar pelos naturais, que têm substâncias como estévia e xilitol. Eles têm baixo teor de glicose e de valor calórico. A gente tem aí, a estévia, que é uma planta. Então, a gente tem um adoçante que vem da origem dessa planta, e ele não tem um poder de ter uma alteração muito alta em cima da glicemia sanguínea aí do indivíduo. E a gente tem também o xilitol, que ele é produzido aí através de algumas frutas e vegetais, então ele é um açúcar naturalmente encontrado em frutas e vegetais. A gente pode falar em morango, framboesa, o couve também, couve-flor. Então ele acaba sendo produzido, de uma forma mais natural. De um modo geral, indivíduos que não têm problema com o consumo de açúcar, então eles podem fazer o consumo do açúcar de forma tradicional. A gente tem diversas fontes de açúcares, então a gente tem açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar demerara, a gente tem o mel, rapadura, melaço de cana, então várias formas para o consumo do açúcar. Ainda segundo o nutricionista, fontes de açúcares como rapaduras, mel, óleo de coco e açúcar demerara e mascavo devem ser usados com moderação. Todos estes são açúcares. Então, eu não posso chegar para um indivíduo e falar, troque o açúcar mascavo pelo açúcar de coco porque é um açúcar melhor. Não. Todos eles são tipos de açúcares e eu só posso fazer, na verdade, a substituição, pensando do ponto de vista glicemia e alteração, para um adoçante de origem mais natural, como estévia, xilitol, eritrol, enfim. Indivíduos que têm o consumo de açúcar que não extrapolem aí ao longo do dia, por exemplo, eu faço o consumo de um cafezinho em casa de manhã e um cafezinho à tarde, então só uso um pouquinho de açúcar. Essa quantidade de açúcar que é utilizada, por ser somente em 2 xícaras de café, não tem uma alteração muito drástica em cima de um contexto alimentar. Porém, pessoas que fazem consumo de várias xícaras de café ao longo do dia, pessoas que às vezes consomem o café no trabalho, o café do meu trabalho já é adoçado, é muito melado, tem muito açúcar. Então é interessante que essas pessoas evitem o consumo dessa quantidade de café por conta do açúcar, e às vezes essas pessoas que têm uma tendência maior pelo consumo do café muito adoçado ou de muito doce, também faz o consumo de alguma outra fonte, ou uma sobremesa depois do almoço, ou um chocolate no final do dia. Então esse excesso no consumo de açúcar que acaba sendo prejudicial.